Gente, você conhece o direito do empregado ou a empregada? A empregada que a gente se refere aqui é a empregada doméstica. A gente foi saber sobre os direitos dos empregados e empregadas domésticas e quem falou com a gente sobre isso foi a doutora advogada Gilmara Carvalho. Ela tirou algumas dúvidas e fez esclareceu alguns pontos para a gente. Vamos lá. O empregado doméstico atua em várias áreas de uma residência, não só dentro de casa, mas também no jardim, fazendo alguns trabalhos. A advogada Gilmara explica sobre a definição deste profissional. Então, primeiramente, a gente tem que distinguir o conceito de relação de emprego e relação de trabalho. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. A relação de emprego, normalmente, ela é regida pela CLT e possui alguns elementos característicos, tais como subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade. Se eu tiver esses 4 elementos, eu vou ter aí uma relação de emprego. Tudo que foge desses 4 elementos, né? Se faltar um desses elementos, eu vou ter aí uma relação de trabalho. E normalmente essas relações de trabalho são regidas por leis próprias. Assim, seus trabalhadores serão, né, beneficiados por legislação específica e direitos específicos. Então, apesar do nome empregada doméstica, as empregadas domésticas são trabalhadoras, são regidas por lei própria, né? A gente teve uma emenda constitucional em 2013 que gerou aí a criação da Lei Complementar 150 de 2015, que regulamentou, né, e conceituou quem é a empregada doméstica. Então, a empregada doméstica é aquela que trabalha no seio familiar, ela tem continuidade, tá? Onerosidade, e ela trabalha na residência da família e essa família ela não vai ter aí fins lucrativos, ok? E ela precisa trabalhar mais de 2 dias na semana, isso que é continuidade. Para o empregado doméstico fluir no seu serviço, é preciso diferenciar alguns relacionamentos e para isso se insere alguns elementos. A gente tem, né, uma impressão de que os empregados domésticos são aqueles que fazem a faxina, cuidam da comida da casa, mas não só esses são empregados domésticos. O professor, o médico, o enfermeiro, né, o motorista, o jardineiro, eles podem também ser empregados domésticos, desde que tenham todas as características, né? Trabalhem para a família, não tenha fim lucrativo, trabalhem mais de 2 dias na semana, haja subordinação, onerosidade. Então, esses elementos, segundo a Lei Complementar 150 de 2015, vai caracterizar aí o empregado doméstico. Caso não haja um desses elementos, ou essa pessoa preste serviço pelo menos 2 vezes na semana, então vem uma pessoa na minha casa, faz faxina 2 vezes na semana. Então, ele não é meu empregado doméstico, ele é diarista, ok? Então, existe aí um pouco de confusão com relação a essa questão do tempo, né, e dos elementos que caracterizam. Assim como em todas as profissões, o empregado doméstico tem os seus direitos, e a Gilmara cita alguns deles. Então, a gente pode dizer que o empregado doméstico ele tem intervalo de almoço, isso deve ser anotado, tá? O empregado doméstico faz horas extras, então a partir da 40ª hora semanal ele já faz hora extra. Então pode ser pago em dinheiro ou em folga, tá? Isso vai depender aí de como foi feito o contrato de trabalho. O empregado doméstico tem direito a férias, 13º, tem direito também a adicional noturno, o adicional noturno do doméstico vai das 22 às 5. Importante que você tenha um contador e um advogado para te orientar para a contratação deste empregado doméstico, bem como para a extinção desse pacto laboral, ok? E também se atentar às novas diretrizes de uma medida provisória que saiu em março de 2022, que está em vigor por hora, que regulamenta algumas questões quanto à questão de pagamento e prazo de pagamento de FGTS, salário, entre outros, do empregado doméstico.
certo? Então, atente-se a isso, converse com seu contador, converse com seu advogado e deixe o seu empregado doméstico totalmente regularizado para que você não tenha problemas posteriormente na justiça. Importante, né? Estar por dentro aí dos seus direitos.